Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esta é a mais uma live aqui do Mesa Livre da Rádio Cidade, um programa de podcast. Hoje estamos recebendo Mariane Viana. Vamos falar um pouco sobre a causa animal, né? A defesa, as dificuldades que os protetores dos animais têm, o que o poder público faz a respeito, tudo isso neste bate-papo aqui conosco hoje no Mesa Livre. Na técnica está o Elton Oliveira. Muito boa tarde, Elton, e boa tarde para você aí de casa. Muito obrigado mesmo, de coração, pela sua audiência. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Mariane. Seja muito bem-vinda ao programa Mesa Livre, um programa aberto de discussão para a gente levar informação para o povo dombasiliense. Muito bem. Então, quero agradecer a Mariane. Muito boa tarde, Mariane. Seja muito bem-vinda ao Mesa Livre, aqui, programa de podcast da Rádio Cidade. Quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite e para a gente poder bater esse papo aqui, falar um pouco da luta que você faz aí no dia a dia, né? Luta sobre a causa animal. Seja muito bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, Daniel. Eu agradeço a você pelo convite, ao Elton também pelo convite de estar fazendo parte e poder abrir um pouco, né, dessa causa. Uma causa que é pouco vista na nossa cidade, sim, né? Mas que é muito lutada há muitos anos. Eu agradeço a vocês pelo convite. Nós agradecemos também por você ter aceito. Gente, a Mariane Viana, natural aqui de Dom Basílio, tem 32 anos e é uma defensora incansável da causa animal. Desde a infância sempre demonstrou um profundo amor pelos animais, independente da espécie. Aos 16 anos, deu início ao seu trabalho voluntário, ajudando animais em situação de rua. Sem recursos próprios, começou a buscar maneiras de arrecadar fundos para custear os resgates, né, Mariane? Muitos resgates aí, daqui a pouquinho você vai estar falando sobre, utilizando aí de rifas, brechós, doações. Ao longo dos anos, enfrentou inúmeros desafios, também vamos falar sobre isso, mas nunca desistiu da sua missão. Sua dedicação vai além dos resgates. Ela também se empenha na conscientização da população sobre a importância da posse responsável, castração e combate aos maus tratos. Hoje, Mariane é uma referência na proteção animal em Dom Basílio, sendo procurada frequentemente por pessoas que desejam ajudar ou precisam de auxílio para animais em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, né, Mariane? É uma causa e uma luta, né, que vocês enfrentam diariamente. Mariane, você nasceu aqui em Dom Basílio e desde criança já tinha este amor pelos animais. Como essa paixão começou na sua vida? Ela não nasce de um dia para outro, né? É uma sequência ao longo da vida da gente, né? E desde criança eu sempre gostei muito de animais. Eu tinha muito amor, muito cuidado. Eu não gostava de ver ninguém maltratando os animais. E quando criança, eu ainda não tinha como, a não ser colocar uma comida, uma água na rua para os animais. Eu não tinha como estar arcando porque eu não trabalhava. E aí, foi aos meus... Mas desde lá você já fazia o que podia, né? Já fazia. Eu alimentava, eu colocava uma água, né, para os animais que eu via em situação de rua. Eu também já tinha alguns em casa, né, que sempre foram de rua. Certo. Aos 16 anos você começou a ajudar animais em situação de rua. O que te motivou a ter essa iniciativa tão jovem? Então, como eu
expliquei antes, é o decorrer dos anos, né? Ao decorrer dos anos, a gente... E assim também, isso um pouco já nasce com a gente também, né? Eu acredito que quando a gente tem uma missão de fazer algo na Terra também, isso já nasce muito com a gente. E aí, quando eu já estava maior, aos 16 anos, que eu já começava a trabalhar, meus primeiros trabalhos foram trabalho na roça. Eu trabalhava na roça, em Maracujá, e o dinheiro que eu podia ganhar, eu já ajudava algum animal, né? E aí, depois disso, eu já comprava uma ração, colocava, né? Tanto na zona rural onde eu moro, quanto aqui dentro da cidade também. Certo. Quais foram as primeiras ações que você realizou para ajudar esses animais? Claro, já desde o início, né? Mas assim, como protetora mesmo, e levantar essa bandeira, tá aí na sociedade, qual foi assim, quando foi mesmo que você abraçou a causa mesmo para estar ajudando na causa animal? Na prática de alimentar, foi já com uns 16 anos, né? Mas assim, depois com Instagram, Facebook, eu sempre posto nas minhas redes sociais o quanto eu posso, tudo que eu faço, né? De estar ajudando algum animal, de estar fazendo resgate também, né? Já a gente vai falar sobre isso, né? Isso. E para você de casa que queira participar da nossa... Mande a mensagem, a sua pergunta para a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada. Não é bem a entrevista, né? Como eu falei para a Mariane, é o nosso podcast, aquele bate-papo descontraído, informal, mas de muita relevância, que leva informação para você de casa. Então você pode fazer a sua pergunta aí na live, deixa as suas perguntas, e também pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 77 991 42 76 60, nosso WhatsApp da Rádio Cidade também, para você estar podendo fazer a sua pergunta para a Mariane Viana. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. E já vou estar dando o recadinho aqui do nosso amigo Célio, o Baiano Martelinho de Ouro. E também Alimentos da Família. E hoje tem sorteio na live, hein, galera? Participe aí. A gente vai fazer uma pergunta lá no final da nossa live. E você, o primeiro que responder lá no nosso WhatsApp, 0 operadora 77 991 42 76 60, estará concorrendo aí, aliás, o primeiro que responder a nossa pergunta. Então é muito importante você estar acompanhando a nossa live, e a gente vai lançar uma pergunta e você vai estar lá, o primeiro que responder vai ganhar aí uma Colomba Pascoal, tá bom? Então participe. O Elton aí no nosso chat ao vivo, o que as pessoas já estão deixando as perguntas para a Mariane? Já tem alguma mensagem aí no nosso WhatsApp também? O pessoal está interagindo, inclusive o pessoal de Livramento também. Uma boa tarde para todos, onde quer que esteja. Temos um pessoal de Brumado e Malhada de Pedras. Muito bem. Mariane, você se considera uma pessoa autodidata na causa animal ou buscou algum tipo de capacitação ao longo dos anos? Sim, no início eu sempre gostei muito de estudar, então eu pesquisava muito sobre como fazer os primeiros socorros em animais que tivessem sido envenenados, atropelados, né, que são coisas que acontecem frequentemente na nossa cidade. Mas em 2021, em Brumado, abriu o curso de auxiliar veterinária, e aí eu fiz esse curso. Eu fiz lá 1 ano de capacitação, em 2021, mas o meu sonho sempre foi medicina veterinária. Mas até hoje não foi possível, né? Mas um dia, né, quem sabe, Fé em vai Deus. concluir. Eu tô lutando para isso. Então você buscou aí essa capacitação, né? Sim. Como foi a reação da sua família? Que geralmente a gente sabe, né? Uns criticam, outros colaboram também, abraça
o que a pessoa, alguém da família quer, né? Também Sim. abraça, o outro já, às vezes, também não. Na sociedade também é assim, né? Como foi aí a reação da sua família e também da própria comunidade quando percebeu que essa seria uma missão na sua vida? Então, eu acredito que como todas as famílias e toda causa, né? Não só a animal, todas as causas, sempre tem muita dificuldade no início. Geralmente você não é muito aceita por você lutar por uma causa, e quando as pessoas realmente vê que você vai abraçar aquela causa, é aquilo que você faz por eles, você recebe muita crítica. Você é muito criticada. Mas também você por exemplo, você aceita. Mas assim, no meu caso, por exemplo, eu nunca busquei, eu precisei de aceitação de ninguém para mim continuar. Independentemente disso, eu segui adiante, nunca baixei a minha cabeça para ninguém, nunca, assim... Te deixava as críticas, essas críticas abalar de alguma forma? Não, né? Não deixava. Mas sempre atenta, porque a depender do que estava sendo projetado contra a sua pessoa, você também teria que, né? Sim, porque assim, as críticas também às vezes envolvem muita difamação, calúnia com o nome da gente, né? Acontece então, assim, muito, né? A gente fica triste por essas coisas que aconteciam e acontece até hoje, porque eu sei que nunca vai deixar de acontecer, né? Mas eu nunca... Se um dia eu estava abalada, no outro dia eu já me levantava e assim eu já seguia adiante. Porque eu sabia que os animais precisavam de mim. Então eu nunca deixei me abater. O mais importante, né? Sim, com certeza. Você, falando, também a próxima pergunta era exatamente isso também, né? Cabe perfeitamente você enfrentando essas dificuldades, as críticas, né? Por se dedicar à causa animal, como lidou com isso, né? Então, sobre as críticas, isso é uma coisa que no início, mais no início, na verdade, do que hoje, que já são 16 anos na causa animal, né? Então, assim, no início abala mais. Hoje também abala um pouco, mas eu já tenho, assim, um emocional melhor para estar lidando com isso. Porque o psicológico também tem que estar, né? Bem, sim, né? Porque realmente muitas pessoas... Uma boa parte, né? Pegam pesado, né? Muito. E uma causa assim, tão nobre. Uma causa muito nobre, uma causa que deveria ser abraçada por toda uma comunidade, né? Toda uma população. E assim, o emocional precisa estar bem. A gente precisa estar bem, tanto para essas críticas, quanto para estar continuando a causa animal. Porque a cena que eu chego e encontro um animal... na situação que ele está, não é fácil de lidar com isso. De chegar e ver um animal naquela situação, naquele sofrimento. Então, assim, a gente ouve uma crítica um dia, mas no outro dia a gente já está de pé de novo e se levanta. E também, olhando lá para trás, né? Quais foram os momentos mais marcantes da sua jornada? Algum caso... de resgate que te emocionou? Então, teve muitos. Mais, né? Te emocionou até mais, sim. Né? Porque sempre tem, né? Tem uns que nem tanto assim, mas comprovam ali um abandono, um maus trato, mas às vezes tem outros mais que impactam mais, né? Sempre tem. Ao longo desses anos foram muitos. Eu não sei nem assim descrever quantos foram. Foram bastante, né? Porque são muitos anos, mas sempre tem... alguns casos que a gente fica mais impactado, né? A gente se abala mais por conta, às vezes, da gravidade do caso, da crueldade, de como foi feito. Porque aqui já teve vários casos. Tem pessoas que até dizem desconhecer que isso tem na nossa cidade, mas existe muito. Só quem está ali no dia a dia para ver realmente o que acontece. Então... já teve muitos casos. Teve caso de uma cachorrinha que, por exemplo, eu encontrei ela estava sem poder andar,
Na parte de trás das costas ela tinha, quando eu cheguei no veterinário com ela tinha, o veterinário disse que pelas lesões ela tinha levado uma paulada na coluna. Isso levou ela a parar de ter os movimentos da cervical. Sim. E aí ela parou de andar e ela fraturou toda a coluna e as pernas de trás. Há muita maldade, né? Muita maldade. Foi muita crueldade do jeito que eu cheguei nela e vi a situação como ela se encontrava. Já teve também a situação de um cachorrinho de rua que eu cheguei até ele e ele tinha toda a parte do focinho dele, estava toda cheia toda ferida. Ele não tinha mais a parte da frente da boca. Ele não tinha mais. Não sei como foi feito aquilo, como foi o ferimento, né? Porque tem muitas causas, às vezes atropelamento, alguém feriu com arma branca ou arma de fogo, a gente não sabe realmente como acontece. Porque geralmente a gente não encontra culpado. Sim. A gente só chega, eu chego até o animal e eu já vejo naquela situação. Isso, aí vai lá e faz o resgate, né? Isso, dentro do possível que eu posso, né? Dentro das condições financeiras e físicas que eu puder, né? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os maus tratos dos animais. O Elton tem mensagens, o que a galera tá perguntando aí no nosso chat, no nosso WhatsApp. Faça sua pergunta para Mariane Viana, você que está aí na nossa live aqui do Instagram, do blog Cidade e no Rádiosnet também. Estamos ao vivo aqui no Rádiosnet e no site do blog Cidade. Vamos para o break. Então vamos lá para o apoio cultural e já a gente está de volta. O apoio cultural agora, né? Então, deixa eu falar aqui, galera. Tem uma promoção daqui a pouquinho. Você vai participando da nossa live, porque no final do nosso programa eu vou lançar uma pergunta para você e o primeiro que responder lá no WhatsApp da nossa rádio, 0 operadora 77991427660, o primeiro que responder lá no WhatsApp vai ganhar a Colomba Pascal da Alimentos da Família, né? E também o Baiano Martelinho de Ouro, né? Falar aqui do nosso amigo Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. Além de serviços de martelinho de ouro, também fazemos vitrificação em carros. Após o polimento técnico, entramos com a vitrificação com proteção de 1 a 2 anos de garantia. Também fazemos aí em faróis. Após o polimento técnico, entramos com vitrificação de 6 meses a 3 anos de garantia. Vitrificamos painel do seu carro, deixando-o original novamente, com 3 anos de proteção. Fazemos higienização em motocicletas com desmontagem, polimento, proteção na pintura e plástico também. Clareamento em motores, cabos, chassis com proteção de verniz de motor. Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. Estamos localizados em Barra do Bernardo. E o telefone para você agendar um orçamento, conhecer mais, também fazer as suas perguntas para o Baiano, é o 77991282040. Siga-nos no Instagram, Baiano Martelinho de Ouro, @Baiano Martelinho de Ouro. E o Alimentos da Família tem uma super novidade, Pascal, Colomba Pascal. A Colomba Pascal é um delicioso bolo feito com massa de pão doce e leve e macia. A versão especial de Alimentos da Família é enriquecida com ingredientes selecionados como frutas cristalizadas e chocolate. Já disponível nos supermercados. Faça o seu pedido pelo telefone WhatsApp 0 operadora 77991963189. Falar com Ivan Ramaldes. Aproveitem porque a produção é limitada. Siga o Alimentos da Família no Instagram, @Alimentos da Família. Alimentos da Família, da nossa para a sua família. Sabor irresistível.
Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Muito bem, boa tarde para você, um abraço aí para os nossos apoiadores, para você aí de casa, seja muito bem-vindos, bem-vindas, pode fazer a sua pergunta para a nossa convidada de hoje, a Mariane Viana. Welton, o que a galera tá falando aí nos nossos portais aí? Daniel, recebemos uma pergunta aqui, inclusive de um morador aqui de Dom Basílio, porque a gente sabe realmente da dificuldade que é, né, essa questão da causa animal. E a gente sabe que alguns municípios, infelizmente, não dão atenção especial para esse assunto, né? E essa pessoa quer saber, pediu para não se identificar, a dificuldade dentro de Dom Basílio hoje que você tem para poder levar esse projeto adiante. Qual a dificuldade que você enfrenta? A maior dificuldade, um local para poder a gente fazer um resgate, colocar o animal. Por quê? Porque a gente precisa levar ele em um veterinário, ou o veterinário vir até ele, e a gente precisa de um local para estar medicando, fazendo os curativos que precisa. Todos os cuidados, né, médicos? Todos os cuidados médicos. Então, o principal é um local, a gente precisa ter uma verba fixa, ou uma doação fixa por mês, porque fica muito caro. Cuidados veterinários são muito caros. Pode ser o mais simples até o mais complexo, fica tudo muito caro. Então, o que a gente mais precisa é um local, a gente precisa de parceria ou verba para estar fazendo isso, né? Acho que é o principal. Até a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Como você descreveria a realidade dos animais abandonados em Dom Basílio? Acho que é isso, né? Falta isso. De um local. Falta de um local. A gente correto para estar cuidando desses animais, né? A gente não tem um apoio financeiro, né? Por exemplo, daqui a gente se desloca ou para Livramento ou para Brumado, para estar levando, por exemplo, para mim estar levando algum animal daqui para Livramento, eu chego a carregar animais de 25, 30 quilos no colo em uma moto. Então, é muita dificuldade, porque a gente nem sempre encontra um veículo, nem sempre a gente encontra alguém que vai doar um veículo para poder estar levando. E aí a gente precisa chegar lá, a gente vai pagar um veterinário, porque o veterinário, ele nunca faz nada, por mais que seja um valor simbólico, ele nunca vai fazer de graça. Então a gente precisa pagar a consulta, pagar exames, pagar medicamentos, né? Então é isso, é um local, é verba, é apoio da população. Da população também, né? Sim. Me mandaram uma pergunta, né? Eu estava vindo para a rádio e aí eu recebi pelo WhatsApp, a pessoa pediu para não se identificar, né? Me mandou no meu privado para fazer a pergunta para você, né? Que ele ia estar acompanhando, né? E em respeito, né? Que ele pediu para não identificá-lo, ele colocou aqui: boa tarde, tudo certo? Então vou mandar uma minha pergunta para a Mariane. Você pode estar perguntando uma coisa que está ficando um pouco desorientada, e é a quantidade de ele botou casos, mas eu acho que é casos, né? Gatos na cidade. Sabemos que muita gente alimenta, mas não seria viável criar um espaço, é o que nós estávamos falando. É o que a gente está falando sobre agora, isso. né? Realmente, sim, né? É viável, sim, criar esse espaço, né? Tá criando esses animais, até mesmo tá fazendo a castração, não sei como funciona, mas não sei como funciona, mas junto com a prefeitura deveria estar agilizando. Daqui a pouquinho a gente vai também falar sobre isso, agilizando isso, até porque muitas das vezes causando acidentes. Nada contra criar, só que ninguém às vezes assume a bronca, e no caso de acidentes. E por falar em gatos, na minha rua apareceu um gato ano passado com 4 filhotes. 2 foram atropelados
e acho que 2 pessoas levaram, né, para cuidar. Mas só que aí aumenta. A gente tem dó. Eu não me considero como você, né, que é uma protetora. Mas como é que você vê o animal ali, faminto, e no alimento? Sim. E assim, eles não pediram para estar ali naquela situação. E a população só vai aumentando desses animais. É isso, porque assim, eles estão em situação de rua, de vulnerabilidade. Então, assim, a tendência é o quê? Procriar. Eles estão na rua, eles vão procriar. Isso é uma coisa que eles não têm como evitar. O que a população precisa entender é isso. Os animais em situação de rua, eles não têm como evitar de estar fazendo a procriação, de estar cruzando. Então, com certeza, vai vir mais animais. Sempre vai ser assim. Enquanto não tiver a castração, tá vindo sempre, fazendo uma castração responsável, de forma correta, vai estar procriando. Então, assim, o que a população precisa ter em mente e se conscientizar é que os animais não pediram para estar ali naquela situação. Eles estão ali na rua e eles não têm outra opção. Eles não têm outra opção. Eles vão mesmo rasgar lixo para procurar comida, porque eles estão com fome. Eles vão ficar ali expostos. Aí vai acontecer isso de procriar. Então, é o que acontece. Deveria ter um apoio do poder público para estar fazendo essa castração. Está vindo sempre, sempre, sempre. Não seria uma vez só, porque uma vez só não daria conta. Mas está vindo mais vezes para isso. Você tem uma estimativa de quantos animais abandonados e em situação de rua tem em Dom Basílio? Então, Daniel... Às vezes, nós que moramos na cidade, talvez a gente comece até a conhecer os animais que estão por aí, mas a gente sempre está vendo novos ali, que não estavam ali. Sim. E aparece, né? Porque acontece o que também? Tem pessoas da zona rural que vêm para a cidade e soltam eles. Tem pessoas da cidade que vão para a zona rural e soltam eles lá. E sempre na mente das pessoas, as pessoas têm isso. Eu vou soltar em outro lugar porque alguém vai cuidar. Mas a coisa não é assim. Se chegou até você, você tem como fazer alguma coisa. Sempre tem. Não adianta você jogar para frente uma responsabilidade. Não adianta ir tocando para outra pessoa. Que às vezes também pode, é como você falou, uma troca. O de lá leva, o daqui leva e o de lá traz. Isso. E aí acontece isso. Eles abandonam. Assim, a estimativa dos animais, contando com a zona rural, porque as zonas rurais têm muitos animais abandonados nas ruas. Eu faço uma estimativa de animal de rua, mais de 800 animais. A gente tem hoje em situação de abandono e assim, estão mesmo à mercê da sorte. Contando também com os animais que ficam no lixão, que é também um local aqui em Dom Basílio que tem muito animal abandonado. É no lixão aqui de Dom Basílio. Bastante. Então, nessa estimativa que você tem mais de 800. Mais de 800 animais. Então, vamos para o nosso comercial e já a gente está de volta. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Dua Esportes, o melhor em artigos esportivos e calçados. Se você procura qualidade, conforto e estilo para suas práticas esportivas, a Dua Esportes tem tudo o que você precisa. Trabalhamos com uma grande variedade de artigos esportivos e calçados em geral, garantindo sempre os melhores produtos para você. Endereço Rua Manuel Araújo 34, Centro, Dom Basílio, Bahia. Contato 77-99144-6254. E-mail alexcambuí8@hotmail.com. Instagram @duaesportes02. Venha conferir nossas ofertas e garantir o melhor para o seu esporte. Atenção, você que adora um lanche prático e delicioso, os alimentos da família têm o que há de melhor em salgados para o seu evento. Coxinhas, risoles, bolinhas de queijo, pastéis e muito mais. E para supermercados e revendas, oferecemos uma linha especial de produtos congelados: pão de queijo, chimangos, pizzas, sequilhos
e os salgados que todo mundo ama. Coxinhas, pizza, brotinho, bolinhas de queijo e risoles. Produtos fabricados por Ivan Ramaldes. Fáceis de preparar, vão direto para a Airfryer e ficam prontos em minutos. Peça agora mesmo pelo telefone ou WhatsApp 77991963189. Falar com Ivan Ramaldes. Não deixe faltar os alimentos da família na sua casa e no seu comércio. Alimentos da família, da nossa para a sua família. Sabor irresistível. Bateu, amassou, fique tranquilo. No Baiano Martelinho de Ouro, você encontra funilaria artesanal com um profissional altamente qualificado, pronto para atender você. Oferecemos os seguintes serviços: reparos, martelinho de ouro, desamassamos sem danificar a pintura, polimento técnico em faróis e lanternas com 1 ano de garantia, higienização completa, bancos de couro, estofados, painéis e forro de portas. Também atendemos motocicletas. Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal com qualidade que você confia. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 77991282040. Estamos localizados na comunidade de Barra do Bernardo, em Dom Basílio. Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. 2h34, 2h34 desta tarde de sábado, dia 29 de março de 2025. Estamos ao vivo aqui na Rádio Cidade, programa Mesa Livre. Apresentação Daniel Silva, com participação de Welton Oliveira na técnica, e a nossa convidada de hoje, Mariane Viana. Welton, tem pergunta no nosso chat, no nosso WhatsApp? Na verdade, não é nenhuma pergunta, Daniel. Eu acredito que seja uma afirmação que Rita fez aqui pra gente, Vamos né? lá. E ela pois não, Rita, boa tarde. Que Dom Basílio teve sim a castração. Ano passado teve uma castração que a prefeitura promoveu, né? Eu não participei, eu não vou deixar claro aqui os meus motivos, Sim. mas eu não participei. Eu acredito que quem conhece as técnicas veterinárias, assim como eu fiz o curso de auxiliar veterinária, eu sei como deve ser feita uma castração e como proceder após a castração. Porque depois da castração, o animal ele precisa de acompanhamentos e todo aquele procedimento, todos os cuidados, né? Como se fosse uma cirurgia humana, do mesmo jeito. Então, assim, eu não participei, eu tenho meus motivos, né, para não ter participado. As pessoas próximas de mim sabem o porquê que eu não fiz parte. Mas eu queria, sim, deixar claro, eu queria pedir para que realmente o poder público visse isso, colocasse isso em pauta quando tivesse as reuniões, para realmente vir essa castração, porque aqui a castração a gente necessita de pelo menos a cada 3 meses tá vindo o veterinário com a sua equipe e tá fazendo as castrações, né? Porque vir uma vez só não vai dar conta, precisa ser regularmente. E assim, se a castração que veio tivesse dado conta e tivesse sido eficaz, a rua hoje não estava tão lotada. Então, assim, eu realmente peço ao poder público que veja isso como uma pauta Sim. no dia das reuniões, para poder realmente a castração tá vindo regularmente na nossa cidade, porque a superpopulação de animais só vai diminuir com a castração. É a única solução que tem para isso. Muito bem. Respondido aí a nossa ouvinte. Pessoal, daqui a pouquinho, no final da nossa live, a gente vai fazer uma pergunta para vocês, e você estará concorrendo com uma Colomba Pascal, da família, do Alimentos da Família. Gente, Alimentos da Família tem uma super novidade para você.
nesta Páscoa. Colomba Pascal. A Colomba Pascal é um delicioso bolo feito com massa de pão doce, leve e macia. A versão especial da Alimentos da Família é enriquecida com ingredientes selecionados como frutas cristalizadas e chocolate, já disponível nos supermercados. Faça o seu pedido pelo telefone WhatsApp 77991963189. Fale com Ivan Ramaldes. Aproveite, a produção é limitada, hein? Aproveite aí porque a produção é limitada. Siga Alimentos da Família no Instagram, @Alimentos da Família. Alimentos da Família, da nossa para a sua família. Sabor e irresistível. Também falamos em nome do Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. Gente, além de serviços de funilaria artesanal, de martelinho de ouro, na verdade, né? Além de serviços aí de martelinho de ouro, também fazemos vitrificação em carros após o polimento técnico. Entramos com a vitrificação com proteção de 1 ano a 2 anos de garantia. Também fazemos em faróis, após o polimento técnico, entramos com a vitrificação de 6 meses a 3 anos de garantia. Vitrificamos o painel do seu carro, deixando-o original novamente com 3 anos de proteção. Fazemos higienização em motocicletas com desmontagem, polimento, proteção na pintura e plástico também. Clareamento em motores, cabo, chassis, com proteção de verniz de motor. Baiano Martelinho de Ouro, funilaria artesanal. Estamos localizados em Barra do Bernardo. O telefone é o 77991282040. Siga-nos no Instagram, @Baiano Martelinho de Ouro. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Muito bem, estamos aqui ao vivo com Mariane Viana, a protetora dos animais, falando um pouquinho da causa animal aqui em Dom Basílio. Mariane, quais são os principais motivos que levam ao abandono dos animais aqui em Dom Basílio? Os principais motivos de abandono são as pessoas, os tutores dos animais, que têm os animais e não procuram criar eles da forma correta. Porque qual seria o ideal? A pessoa tem um animal, a primeira coisa seria a castração. Castrar esse animal para ele não procriar, porque às vezes o tutor tem um animal, ele procria e aí ele acaba não podendo ficar com todos. Uhum. E o que acontece? Por exemplo, uma cachorra de porte grande, ela vai estar parindo de 8 a 10 filhotes. E a maioria desses filhotes, a cada 10 filhotes, 8 vão ser fêmeas. Então, a grande parte nasce fêmea. Então, essas fêmeas, vai acontecer o quê? Eles vão saltar na rua e essas 8 fêmeas vão procriar. Cada cachorra ou gato, ele pare 2 vezes ao ano. Então, imagina 8 fêmeas parindo 2 vezes ao ano, a quantidade de filhotes que não vai ser nas ruas. Então as fêmeas, elas, digamos assim, nascem mais que os machos, né? Sim. Porque eu tava nessa história lá da minha rua lá, é interessante porque quando a gata dá as crias, geralmente sai mais fêmeas. Sim, geralmente. Tanto gato como cachorro, até os outros animais mesmo, de outras espécies, né? Porque assim, o meu cuidado, o meu amor e a minha proteção não é só gato e cachorro. É isso que eu quero também deixar claro para todo mundo. Todas as espécies, é como falamos aqui no início, né? São todas as espécies. Eu sou contra qualquer tipo de violência animal, eu sou contra vaquejadas, eu sou contra testes em animais, né? Eu sou contra a pessoa estar colocando cavalo em carroça, isso tudo eu sou contra. Pássaros em gaiola, eu também sou contra, sim. Inclusive, já fiz
Já cheguei aí a fazer boletins contra essas coisas e a gente tem que fazer mesmo, é não se calar. Certo. Você falou de laboratórios? Isso, teste em laboratório. Fazem ainda com animais? Fazem. Tem algumas marcas, tanto é que quando eu vou comprar alguma coisa, inclusive se alguém quiser também fazer isso, sempre o produto, ele vem com atrás escrito, ele vem uma figurinha de um animal e ele fala não testado em animais. As pessoas podem também estar fazendo essa conscientização de olhar o produto que tem esse selo não testado em animais. Porque quanto mais a gente compra, mais animais vão ficar em gaiolas para serem testados. Então isso também vai ser os maus tratos, né? Que geralmente é com coelho, macaco, esses tipos de animais. Geralmente é a indústria de cosméticos. Cosméticos, exatamente. Isso. Pois não, Elton? Então, aí no nosso WhatsApp, mensagens aí no nosso Instagram. Temos uma pergunta aqui. Pois não. Da ouvinte Daniela. Sim, pois não, Daniela. Ela quer fazer uma pergunta direto para você, Mariane. Ela pergunta sobre a questão da proteção animal. Na sua opinião, na maioria das vezes, você acha que o poder público ele vê isso com um olhar secundário ou que não tem importância? Hoje a realidade na nossa cidade, assim, pelas vezes que eu procurei o poder público, porque, assim, eu não posso responder por outras pessoas que procuraram o poder público. Eu respondo por mim. Às vezes que eu procurei, eu não obtive recursos. Nunca obtive recurso em nenhum desses anos. Entre esses anos todos que eu cuido de animais, eu nunca tive um apoio do poder público, né? Para a gente estar conseguindo um local. Tanto é que já teve protetor de doar terreno para ser construído, mas a gente não conseguiu a construção do local. A gente não conseguiu verba, a gente não tem hoje na cidade um número de pessoas para a gente conseguir fazer uma ONG. Eu também, já com outras pessoas, a gente já tentou fazer um grupo para a gente conseguir fazer uma ONG. Só que para ter uma ONG hoje na nossa cidade, em qualquer cidade, a gente precisa de um número de pessoas para estar sendo presidente, diretoria, secretária, é todo um aparato, né? Todo um aparato, um processo. Isso, primeiro secretário. Isso tudo. E a gente não tem esse número de pessoas, porque assim, hoje o número de protetores na nossa cidade é pequeno, é maior do que é um número menor do que pessoas que às vezes fazem mal para os animais. A gente tem pessoas que alimentam animais na porta de casa, a gente tem sim. Tanto na zona rural como dentro da cidade a gente tem. Mas, assim, para colocar a mão na massa, a gente não tem. A gente não tem. São poucos diante da população animal que existe, né? Isso, são poucos. Aí, sim, aí vem aquelas pessoas que ajudam o quê? De forma secundária. Por exemplo, se tem um animal que aconteceu alguma coisa ali, eu hoje, Mariane, eu vou lá e eu falo para a pessoa, olha, vocês podem me ajudar com doação? Se cada um doar um pouco, eu consigo levar em um veterinário, eu consigo comprar uma medicação, eu consigo estar fazendo uma castração, mas sem essas ajudas das pessoas de doação, eu faço muita rifa também, brechó, eu sempre faço alguma coisa para estar conseguindo um valor para ajudar esses animais. E também eu sempre deixo o telefone da clínica veterinária, caso alguém queira deixar já pago na própria clínica, né? Eu deixo também à disposição da pessoa, né? Então, assim, às vezes que eu procurei o poder público, eu nunca obtive, mas eu espero que a partir daqui, essa é a minha intenção, que a partir daqui a gente consiga coisas boas para os animais, que o poder público possa ver com mais atenção os animais que estão aí na rua sofrendo, porque são muitos, tem animal sofrendo maus tratos, tem animal abandonado, passando fome, tem animal ferido, e assim, hoje eu não tenho onde mais colocar animais. Eu não tenho como estar podendo pegar um animal e levar em um veterinário se alguém não se prontificar a fazer doações, a tomar a frente de alguma coisa, a doar um veículo para estar levando.
fica muito difícil para uma pessoa ou para sempre as mesmas pessoas, porque quem está me ouvindo agora sabe quem são as pessoas que cuidam aqui em Dom Basílio. As pessoas sabem, não é só eu. Então, fica difícil para as mesmas pessoas sempre estar fazendo o mesmo trabalho. Então, a população tem que se conscientizar disso, é que precisa da ajuda de todos. Muito bem. Né? Pois não, Elton. Mariane, aproveitar o espaço aqui, a gente está com 872 ouvintes no streaming. Sim. Deixe um contato ou alguma forma que as pessoas possam te ajudar, com um e-mail, um telefone, para que as pessoas possam te ajudar, ou até mesmo te procurar. Certo. Então, para estar me ajudando com doações, ou até mesmo se tiver algum animal precisando e já queira também deixar pago na própria clínica, que também às vezes o que eu digo é isso. Às vezes eu até prefiro que não passe para mim, passe diretamente para a clínica, onde eu vou levar o animal. Eu tenho o telefone de WhatsApp meu, que é 99159-1092, é o meu telefone de contato. Eu tenho também o meu Instagram, eu não tenho Instagram pessoal, eu tenho o meu Instagram, que é Mariane Viana, e é Anjos de Rua, que lá tem todas as coisas, todos os animais que eu já ajudei, que eu ajudo. Sobre a causa, né? Tá Isso. sempre falando. Né? E assim, quem tiver também doações, por exemplo, de brindes para estar fazendo rifa, pode também. Quem quiser já fazer uma rifa e pegar aquele valor também e já tá falando para mim, olha, eu tenho tal valor, quero te ajudar com isso. Quem tiver também as coisas que vendem em brechó, bolsas, sapatos, roupas em bom estado, que eu posso estar fazendo um brechó para arrecadar dinheiro, pode me procurar também. E tem o meu Facebook também, que é Mariane Viana. Muito bem. Mariane, assim, você mesmo já presenciou um caso de maus tratos aqui em Dom Basílio? Já, sim. Já, e a primeira coisa a ser feito, quando a gente presencia o que deve ser feito. Às vezes muita gente, primeiramente, vai até a pessoa, mas o que deve ser feito primeiro. Porque se você chegar até a delegacia e você não ter provas, é a mesma coisa que você não ter visto nada. Então, o que você deve fazer? Filma um pouco primeiro, você tendo o vídeo. Pronto, você para o vídeo. Né? Isso, você faz um vídeo ali na hora dos maus tratos e você termina o vídeo, você vai até a pessoa e você impede, você não deve deixar. A gente não pode se calar diante disso, porque os animais não têm voz, eles não podem falar. Então a gente tem que ajudar sim, a gente não deve se calar. E aí o que acontece? Fazer o boletim, como eu já fiz, fazer o boletim de ocorrência na delegacia. A gente tem uma delegacia aqui, ela funciona nas segundas e na quarta-feira, e aí você pode estar fazendo o boletim na delegacia, caso alguém veja os maus tratos. Muito bem. Eu ia até te perguntar, né, como que funciona as denúncias, né, de fazer as pessoas puderem estar fazendo essas denúncias, né, aqui na cidade, se tem o canal é eficiente para isso, né? Geralmente, deveria ser, porque nas outras cidades maiores a questão funciona com multa, a pessoa presta serviço comunitário. Aqui hoje, você faz o boletim, a pessoa é intimada, e aí através daí é que eles vão decidir o que vai ser feito. Mas as pessoas não podem deixar de fazer o boletim, isso é muito importante. Não só esperar por uma pessoa, porque se várias pessoas forem, cada vez mais reforça a causa animal, né? Pois não, Elton. Só um ponto importante, quando Jaqueline fala, e você também citou, Daniel, com referência às denúncias. Eu morei por 10 anos em São Paulo, especificamente em Osasco, e a delegacia da Polícia Civil lá tinha um departamento só disso. Só da causa animal. Só da causa animal. Sim. Que era próximo ali ao batalhão da própria Polícia Militar, na Avenida Cruzeiro do Sul. Só que assim, eles tinham um canal específico, a gente sabe que muitas pessoas hoje
tem medo de fazer a denúncia e aparecer. Existe isso também. Né? Então eles tinham um canal onde a pessoa enviava foto, vídeo, de alguma forma anônima né? No próprio site mesmo da própria Polícia Civil. Isso. Mas aqui também, se caso a pessoa quiser fazer a denúncia, você pode pedir ao pessoal da delegacia para você ficar como anônimo. O anonimato, não é isso? Isso. Muito bem. A punição para quem comete maus tratos ou abandono é eficaz na sua opinião? Na nossa cidade, hoje, eu não vejo muita eficácia. A realidade tem que ser dita. Sim. Hoje não é feito muita eficácia. Hoje, aqui na nossa cidade, tem muito atropelamento, envenenamento, e fica por isso mesmo. E o que acaba revoltando a gente, porque é muito difícil você chegar ali, você ver um animal agonizando e você não vê justiça sendo feita. Por isso que eu digo, não adianta uma pessoa só fazer boletim, tem que ser várias pessoas fazendo para a gente reforçar esse apoio, né, da polícia, do poder público, porque quanto mais pessoas falarem, mais os animais vão ser ouvidos. Muito bem. Até a pergunta que eu ia te fazer, né? Quais são as ações concretas para poder minimizar ou diminuir, né, reduzir o número de animais em abandono, em situação de rua, né? Mas sim, então é isso. Para minimizar seria a castração, né? Clínica, né? A castração, isso, feita pelo menos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e um local, porque muitas cidades hoje já existem o canil, o gatil, né? Que você castra e leva. Chama do local. Castelo, acho que é Castelo dos Animais lá, o Palácio. Isso. Tem também o paraíso que você coloca animais de porte maior, cavalos, jegue, esses animais que sofrem maus tratos, né? Então, a solução que eu vejo hoje é isso, em primeiro plano, a castração e um local para esses animais, principalmente os do lixão, que está longe da cidade, estão lá só esperando o lixo chegar para poder comer, porque eles só comem o dia que o lixo chega. É uma realidade muito triste na nossa cidade. E assim, ainda tem pessoas que vão lá envenenar os animais de lá. Então, assim, é muita crueldade, porque os animais eles não pedem para estar lá. Eles estão lá não por opção deles, mas porque é a realidade que está chegando ali para eles. Muito bem, pois não, Elton. Chegou uma outra pergunta aqui, Daniel. Pois não. De Maria Hilda, do bairro Estocada, em Livramento. Alô, Maria Hilda, boa tarde. Ela tem um questionamento para Jaqueline, para Mariane, que eu confundo, sobre a questão dos animais que são atropelados. Ela fala que na rua que ela mora ali, sentido bairro Estocada, o trânsito de carro é intenso. É bastante. Porém, existe lá uma cuidadora também de animais, só que assim, todo mundo lá da região dela sabe que ela não tem condições financeiras de fazer pegar um local, murar tudo certinho, né? Só que aí esses cachorros invadem a avenida e acaba sendo atropelado. Com relação a isso, qual sua opinião para que ela possa, de certa forma, melhorar essa questão dos animais que estão saindo ali? Então, na minha opinião, as pessoas chegar até esse protetor e dificultar a vida deles nessa parte dele estar ajudando os animais é completamente errada. Eu acho que o que eles deviam fazer, apoiar esse protetor e ir junto com eles ao poder público pedir, né, pedir um local, pedir castração para estar colocando esses animais, porque assim as pessoas se voltam contra os protetores. E assim, o que mais a gente precisa é de pessoas que abracem a causa e não pessoas que nos criticam. A gente não precisa disso.
O que a gente mais quer é pessoas que nos ajudem. A pessoa chega até um protetor e fala, eu vou com você até o poder público, vamos lá, a gente conversa, eu vou com você até uma casa agropecuária, eu vou lhe ajudar com ração, eu vou lhe ajudar, seja com qualquer coisa, mas chegue até esse protetor e ofereça ajuda, ao invés de criticar, porque assim... Isso, porque assim, a gente é um protetor, a gente não, por exemplo, a gente não escolheu estar nessa situação, vem da gente. A gente não, as pessoas têm que entender que a gente nunca vai deixar de fazer esse trabalho. Hoje, é o que eu falo para as pessoas, tem gente que me procura, mas é o que eu falo para as pessoas, hoje não adianta as pessoas me procurarem e querer achar que eu vou poder pegar todos os animais. Isso não tem ninguém no mundo que consiga fazer isso. Eu preciso de pessoas que, se vêm com um caso de algum animal, que eles também venham para me ajudar, para me oferecer uma ajuda, seja de qualquer tipo. Eu agradeço qualquer tipo de ajuda que venha, seja de qualquer forma. Doação ou com as rifas, como eu falei, com doação. Então é isso, a gente precisa de pessoas que abraçam a nossa causa. Né? Isso, que se unam. Faz a força. Com certeza, que se unam com a gente. E as campanhas, você acha que é eficaz, é eficiente, as campanhas educativas poderiam ajudar a conscientizar as pessoas mais e mais? Com certeza, eu acho que a conscientização ela é o início também de tudo. A conscientização e castração são duas coisas que andam juntas. A conscientização, eu acho que já deveria começar como se fosse uma matéria de escola. Eu acho que dentro das escolas, já com os alunos pequenos, poderia existir isso da conscientização. Por quê? Porque aquela criança ela já cresceria com aquela ideia, aquela mentalidade na cabeça de que os animais precisam ser cuidados assim como os humanos. Que eles também precisam de um hospital, que eles também vão precisar dos mesmos cuidados, que eles sentem frio, fome, sede. Da mesma forma que a gente sente tudo isso, frio, fome, sede, eles também sentem. Então, nas escolas poderiam começar essa conscientização. Eu acredito, sabe? Eu acho que seria de muita eficácia e também, assim... nas redes sociais, as pessoas procurar saber mais como que são, procurar se conscientizar de como são a realidade dos animais de rua, porque é muito triste. Porque se parar de falar, aí nada acontece. Isso. Então, a conscientização é isso, né? Não é isso. Sempre estar com todas essas críticas, as pessoas que... uma parte da população que critica, mas não pode deixar de falar, porque se parou de falar... Se parar o assunto, o assunto ele vai parar de existir ali. Não, e é uma realidade que não vai parar, nunca vai deixar de existir animal de rua. Tá conscientizando, né, as pessoas, sempre, porque senão aí para de vez. Para de vez. Aí, pois Mariane, como você avalia a atuação do poder público em relação à causa animal aqui em Dom Basílio? Então, é o que eu disse. Até hoje eu não obtive muita resposta. Pelo que eu procurei. Eu respondo por mim, não pelos outros. Mas eu queria muito que depois de hoje o poder público avaliasse e, assim... colocasse seria uma questão em pauta em todas as reuniões que tivesse. Vamos ver mais sobre a causa animal em Dom Basílio, vamos olhar mais pelos animais, porque os animais, eles são também de questão de saúde pública. Se os animais estão na rua, é mais propício também as pessoas ficarem mais receptivas às coisas que vêm da rua. Então, assim, seria um ganho muito grande para os animais, porque eles teriam abrigo, teriam comida e água garantida, e seria também para as pessoas. Muito bem. São 3 horas, 2 minutos. Nós vamos para o break, Welton? Vamos para o break? Então, a última pergunta eu quero fazer para a Mariane aqui. Se você pudesse propor uma política pública para os animais, qual seria sua prioridade? É isso, a minha prioridade seria isso, fazer a conscientização das pessoas
castração, em primeiro lugar, que é a solução, e o projeto de construir um canil e um gatil para a nossa cidade. Porque do jeito que está, não dá para continuar. E 1, 2 pessoas, 3 pessoas, é como enxugar gelo. É como enxugar gelo. Ajuda, mas não resolve. Então, o que a gente precisa é que o poder público coloque em pauta isso que acontece na nossa cidade. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Esse é o programa de podcast da Rádio Cidade, programa Mesa Livre. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, aquele abraço. Você aí que está acompanhando o nosso Instagram do @blogcidade, você que está nos ouvindo através do Rádiosnet, aquele abraço, obrigado mesmo de coração pela audiência sua também aí no radinho, né? O pessoal coloca o Rádiosnet, é como se estivesse no FM, né? Coloca lá na caixinha de som e tá ouvindo o nosso programa. Também acompanhando no site, lá no site do Blog Cidade, você fica bem informado com as notícias de Dom Basílio, da Bahia, do Brasil e do mundo no www.blogcidadeagora.com.br. Pois não, Elton? Daniel, estamos encerrando agora mais um programa Mesa Livre. E agora nós vamos fazer o sorteio da Colomba Pascal, hein? É isso aí. E a pergunta? A pergunta, na verdade, não é nem a pergunta, né? Quem correr lá agora... Quem responder lá agora no WhatsApp da Rádio Cidade e do Blog Cidade... O primeiro que mandar agora, a partir de agora, tem que enviar a palavra Eu Quero. Agora, valendo, hein? Valendo. 99142-7660. Agora, envia aí. Eu Quero, vai ganhar. O primeiro que comentar vai ganhar a Colomba Pascal do Alimentos da Família. E aproveitar também, agradecer a Mariane por ter aceito o convite, Daniel. Sim. De estar aqui nos estúdios, falando um pouco sobre essa causa, que para mim é uma causa de extrema importância. Eu acho que cada um de nós, não como, talvez como cuidador, mas sim como protetor, mas sim como o ser humano mesmo. Sim, para a evolução do ser humano. Exatamente, de cuidar, de levar o abrigo para esses animais que a gente sabe que eles não têm a quem recorrer, né? Isso, eu agradeço também ao Elton, a Daniel. Eu agradeço pelo convite. Se puder estar vindo mais vezes... Também, sim, com certeza eu vou estar disponível para isso. E assim, eu quero agradecer a todos que ao longo desses anos sempre me ajudaram de alguma forma, direta ou indireta. Eu quero agradecer quem continua ajudando. Eu não tenho uma renda fixa assim para estar ajudando esses animais, mas eu espero que chegue cada vez mais às pessoas e que as pessoas cheguem até mim para poder ajudar, para que eu possa estar ajudando mais animais. E quem também quiser fazer parte da causa animal, quiser saber mais, pode me procurar que eu vou auxiliar, eu vou estar orientando em alguma coisa, em algum questionamento. E é isso, dentro da cidade eu sempre procurei fazer o melhor para os animais e sempre o que fosse prioridade para eles e por eles. Mariane, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo conosco aqui, esclarecendo algumas dúvidas. Obrigado você de casa que participou do nosso programa e o Elton, obrigado também, que participou aí, tá na técnica, né? Dirigindo aí, operando a nossa mesa. Muito obrigado. Obrigado, Mariane. Eu que agradeço. E até o próximo Mesa Livre. Sábado nós vamos estar aqui, o Elton. Sábado é o aniversário da cidade? Nós vamos sábado agora é o aniversário de emancipação política de Dom Basílio. E a gente, durante a semana a gente vai soltar. Se nós mesmo assim, esse sábado vai ter, né, o aniversário da nossa querida cidade. Se nós decidirmos, a gente coloca na semana aí o card e divulgaremos o nosso convidado. Ou até mesmo fazer uma reprise. Pode ser também. Então dos primeiros que já passaram. Então aí aqui, a gente vai ver direitinho. Durante a semana a gente divulga. Pois não? Pode sim. Eu quero também agradecer. Eu não vou citar nomes porque às vezes a gente acaba esquecendo algum nome ou outro, mas eu quero agradecer também as pessoas que são protetores, assim como eu, da nossa cidade.
que também ajudam outros animais. Eu quero agradecer muito, porque uma andorinha só não faz verão. Faz, né? Não sou eu sozinha, tem outras pessoas. Como eu disse, eu não posso citar nomes, né? Porque tem gente que não gosta de ser exposto. Outras pessoas, eu também não quero deixar ninguém de fora. Mas tem outras pessoas e eu quero agradecer de coração essas pessoas que também fazem esse trabalho igual eu faço. Pois não. O Elton, alguém respondeu lá no nosso blog? Pois não. Tem bastante aqui, não, vou ter que verificar, viu? Então vamos verificar qual foi o primeiro lá, viu? A gente vai conferir entra em contato. E aí a gente entra em contato, tá bom? Muito obrigado a todos, até o nosso próximo Mesa Livre, se Deus quiser. Valeu, Elton, obrigado, Mariane. Obrigada. E até a próxima, gente. A sintonia da felicidade. Rádio Cidade. Sintonizou, grudou.